Bem-vindos a esta nossa conversa focada na interface entre ortodontia e endodontia. Hoje a gente vai investigar essa relação complexa e às vezes um pouco tensa, né, entre mover dentes e a saúde dos tecidos ali dentro e ao redor deles. A pergunta principal que a gente ouve muito por aí é: será que a movimentação ortodôntica pode de fato comprometer a saúde da polpa, do nervo do dente ou dos tecidos ali na pontinha da raiz? Esse é um ponto super crítico. A gente está falando de um equilíbrio, sabe? Bem delicado. De um lado, aplicar forças mecânicas para alinhar os dentes, para função, para estética, e do outro, respeitar como a biologia responde lá dentro, a polpa, né? E também na região periapical. É quase uma dança, assim, entre física e biologia. E as fontes que a gente separou para essa análise têm revisão de literatura, estudos histológicos bem detalhados, em humanos, em animais, pesquisa clínica também. Elas levantam umas questões bem diretas, né? Tipo, a ortodontia pode causar pulpite, aquela inflamação que dói, ou até, sei lá, necrose, a morte da polpa. Exato. E outra, é seguro começar a mexer no dente logo depois de fazer um canal? E aquele dente que já sofreu uma batida, um trauma, como ele reage? São perguntas-chave para a clínica, para o dia a dia, né? Para a segurança do tratamento. E sempre tem aquela sombra do risco da reabsorção da raiz, aquele encurtamento que ninguém quer. Uhum. Ou outras alterações que podem complicar as coisas lá na frente. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar essas conexões biológicas, esses desafios que aparecem quando a gente junta as duas áreas. Queremos entender melhor os riscos, né, de reabsorção, de reativar uma lesão antiga e como lidar com tudo isso para ter segurança e sucesso. Então, vamos começar pelo básico. Mover um dente, Força mesmo a barra lá dentro, né? Na polpa. acho que é o ponto de partida lógico. As forças que a gente aplica, elas agem primeiro no ligamento parodontal, no osso ali em volta, criando áreas de pressão, áreas de tensão, que aí sim permitem que o dente se mova. Mas essa força não tem jeito, ela reverbera para dentro do dente, né? Chega na polpa. E algumas fontes que a gente viu, como o trabalho da Lazarete de 2013, a revisão do Hamilton e Gutmann de 99, elas indicam que essa reverberação não passa batido, não. Falam de alterações no fluxo de sangue lá na polpa, sinais de inflamação, tipo um inchaço, edema, mudanças nas células e até liberação de neuropeptídeos. O que são essas moléculas exatamente? Imagina assim, zeropeptídeos, tipo a substância P, o CGRP, são como mensageiros químicos. A polpa e os nervos ali usam eles para sinalizar, para modular as respostas, sabe? Eles podem mexer com a dilatação dos vasos, com o metabolismo das células e, o que é crucial aqui, com a resposta inflamatória, tanto na polpa quanto lá fora no ligamento. Tem uma hipótese, sim, de que eles seriam um elo entre a força que a gente aplica e alguns efeitos biológicos que a gente vê, como inflamação ou talvez até a reabsorção da raiz. Entendi. E o estudo da Lazarete parece que dá uma base para isso, né? Ela usou pré-molares humanos, aplicou uma força de intrusão para afundar o dente no osso, digamos assim, de 60 gramas por 21 dias. E aí, no microscópio, ela viu mais tecido fibroso, calcificações, tipo uns nódulos pulpares dentro da polpa e também uns vasos sanguíneos mais cheios, congestos. Parece uma resposta de estresse, né? Sim, sugere um processo de adaptação ou talvez até um envelhecimento mais rápido, uma defesa da polpa contra essa força específica. A intrusão é vista como uma das forças mais potencialmente agressivas. A fibrose e os nódulos são como cicatrizes internas nesse tecido. E um estudo mais antigo, do Delivanes, de 82, também notou calcificação do canal em alguns casos depois da ortodontia. Poucos casos, sem significância estatística, mas notou. Juntando tudo, parece que a polpa não sai ilesa, né? É. Mas aí olha que interessante, entra um contraponto forte. Enquanto a Lazarete mostra essas coisas na histologia com intrusão, o estudo do Consalaro, de 2005, feito em ratos, ele usou forças que,
comprovadamente moveram os dentes, tá? 75 centímetros por até 7 dias, e ele não achou alterações morfológicas importantes na polpa em si. Ele viu, claro, as mudanças no osso, no ligamento, que era esperado, mas a polpa ao microscópio parecia bem. Peraí, como assim? Um estudo mostra fibrose, nódulo e o outro diz que a polpa tá ótima. Como pode? Pois é uma aparente contradição que obriga a gente a olhar os detalhes, né? O Consolaro defende muito a ideia de que as forças ortodônticas usuais do dia a dia clínico, quando bem aplicadas, elas estão dentro do que a polpa consegue tolerar, se adaptar. E ele levanta um ponto muito, muito importante. A maioria dos casos de necrose que aparece durante a ortodontia pode ser, na verdade, de dentes que já tinham sofrido algum trauma antes. Às vezes um trauma leve, esquecido, e a movimentação só foi o gatilho para aquela morte pulpar que já estava meio que programada. O trauma antigo seria o verdadeiro culpado, entende? Ah, faz sentido. Culpar um trauma antigo não diagnosticado. Isso meio que tira o peso direto da força ortodôntica na maioria das vezes, né? Exato. E tem uma revisão sistemática de Von Bowie de 2012, que a Lazarete até menciona, que reforça essa dificuldade. Aponta que falta estudo de alta qualidade em humanos que consiga cravar, sabe? Uma relação direta de causa e efeito. Essa força causa essa reação na polpa. A biologia é complexa, é individual. Então, tá. A conclusão parcial que a gente tira é: sim, a ortodontia causa umas alterações sutis na polpa, talvez acelere os processos tipo fibrose, calcificação, mas a chance de causar necrose diretamente num dente saudável, sem trauma, com técnica cuidadosa, parece baixa. O histórico de trauma é a peça-chave para investigar. Precisamente. E isso já puxa o gancho para a próxima grande questão, a reabsorção da raiz. A reabsorção. Essa aí é um fantasma que assombra mesmo a ortodontia. Mas a coisa fica mais interessante ainda quando a gente compara dente vivo com dente com canal tratado. Assim, intuitivamente, a gente podia pensar que um dente morto, né, sem nervo, seria mais frágil. Mas as fontes que a gente tem aqui apontam para lados diferentes. Essa é uma área que teve muita controvérsia na literatura, historicamente falando. Lembro de um estudo pioneiro de Wickwire e colegas lá de 74, que sugeriu justamente isso, que dente com canal tratado reabsorvia mais. E essa ideia ficou por um tempo, né? Foi um achado que marcou a época, sim, mas que depois começou a ser questionado por outras pesquisas. Muitos estudos mais recentes começaram a indicar o contrário, ou pelo menos a não achar essa fragilidade maior que se pensava. Tipo o estudo do Farias de 2019, que eu achei bem legal por 100 humanos, comparando dentes na mesma pessoa. Ele olhou incisivos depois da ortodontia e viu que os que tinham canal tratado reabsorveram menos, uma média de 1,5 milímetro contra 2,6 dos vizinhos vivos. E a diferença deu estatística. Exato, e outros trabalhos vão na mesma linha. Mirabella e Arton em 95, Spurrier e colegas em 90, também acharam menos reabsorção em dentes tratados comparando com os vitais. E até em bicho. O Matson, lá em 84, usou gatos, aplicou força pesada em caninos vivos e tratados e não viu diferença significativa na reabsorção entre os grupos. Então, aquela ideia antiga de que dente com canal tratado reabsorve mais, parece que não se sustenta muito hoje em dia, né? Pois é, isso obriga a gente a pensar. Por quê? Qual o mecanismo biológico por trás disso? Por que um dente sem polpa não reabsorve mais ou talvez até reabsorva menos? Qual seria a explicação? Será que a polpa viva, em vez de proteger, estaria de alguma forma, sei lá, atiçando a reabsorção? Olha aí a chave biológica que parece conectar as coisas. Voltamos aos neuropeptídeos. A hipótese principal, que tem apoio do Hamilton e Gutmann, do Bender e outros, é que a polpa viva não é só uma espectadora, sabe? Quando ela recebe o estímulo da força ortodôntica, ela libera essas moléculas, os neuropeptídeos, que vão conversar ativamente com as células lá do ligamento periodontal, onde a reabsorção acontece. Essa conversa química poderia modular, talvez até aumentar, a resposta inflamatória e a atividade daquelas células que comem a raiz, os clastos. Ah, entendi. Então, se você tirar a polpa com tratamento de canal,
você meio que silencia essa conversa. Exatamente. Sem a polpa, você elimina essa fonte de mediadores químicos. E isso poderia, então, reduzir a intensidade da resposta de reabsorção lá no periodonto. O Consolar, em 2008, reforça isso. A reabsorção é um evento do periodonto, não da polpa. A condição da polpa em si não seria o fator principal, a não ser que tenha infecção ativa saindo do canal e indo para o periodonto. Então, num dente bem tratado, sem infecção, a falta da polpa pode ser neutra ou até proteger um pouco contra a reabsorção na ortodontia? Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Mas isso vale para dente limpo, né? E se o dente já tinha um problema antes? Tipo uma pancada antiga ou aquela infecção na ponta da raiz que precisou de canal. A ortodontia pode acabar cutucando essa ferida? Agora a gente entra em cenários que pedem ainda mais cuidado. Dente com histórico de trauma é, sim, uma categoria de risco maior para reabsorção durante a orto. Isso está bem documentado, como a Ana Paula mostrou em 2010. O trauma prévio deixa o sistema de suporte do dente mais fragilizado. E imagino que a força da pancada faça diferença. Com certeza. Uma concussão leve é diferente de uma subluxação, quando o dente fica mole, ou de uma avulsão, quando ele sai e é reimplantado, ou uma fratura na raiz. Cada história pede uma avaliação de risco diferente. E como a gente lida com esses casos na prática? O que as fontes indicam? A palavra-chave é planejamento. Muito cuidadoso. Começa com uma anamnese bem feita, perguntando de qualquer batida, qualquer trauma, mesmo antigo, exame clínico e principalmente radiografia periapical. Não só uma, mas de boa qualidade para ver bem a raiz e o osso. Isso antes de começar e durante o tratamento. A Ana Paula recomenda controle periapical a cada 3 meses para esses dentes que estão se movendo. E a força tem que ser leve, né? Levíssima. Forças leves são mandatórias. E outra coisa, esperar um tempo depois do trauma antes de começar a mexer. Dar um tempo para o periodonto se reorganizar um pouco. Os prazos variam, claro. A Ana Paula, citando o Malmgren, sugere algo como 3 a 4 meses para trauma leve ou moderado, 1 ano para traumas mais sérios e até 2 anos se teve fratura na raiz. E tem um cenário que complica tudo: a anquilose. Se o dente traumatizado gruda direto no osso, aí não tem jeito. Ele não se move mais com ortodontia. Tentar forçar pode dar muito problema. E mesmo sem trauma conhecido, a reabsorção pode aparecer. Pode. O consolário observa que ela pode surgir nos primeiros 6 meses. Se no controle radiográfico você vê mais de 2 milímetros de reabsorção, o mais prudente é parar a força naquele dente e reavaliar tudo, clínica e radiograficamente, em uns 3 a 6 meses. Ok, cenário do trauma entendido. Agora, e o outro caso? O dente que tinha uma lesão periapical crônica, aquela bolinha na ponta da raiz no raio-x, e aí foi feito o tratamento de canal. A gente pode começar a ortodontia logo depois ou tem que esperar a lesão sumir na radiografia? Essa é outra questão de timing que dá pano para manga. Alguns autores, tipo Drysdale e colegas, lá em 96, defendem esperar uns 6 meses depois de terminar o canal para ter algum sinal no raio-x de que o osso está se formando de novo, antes de aplicar força. 6 meses é um tempo considerável no tratamento ortodôntico, né? Sim, pode atrapalhar o cronograma. Por outro lado, o Oliveira, numa revisão de 2016, ele aponta relatos de caso e argumenta que, em muitos casos, se o canal ficou muito bem feito, se a infecção foi controlada, talvez dê para começar a mover bem antes, quem sabe uns 30 dias depois de obturar. A ideia é que a força da orto, por si só, não impediria o reparo, se a causa, as bactérias, foi eliminada. O Paduano e colegas, em 2013, relataram o sucesso começando 1 semana depois de obturar um dente com lesão grande. Nossa, 1 semana? Mas isso não é meio arriscado? Qual o perigo de começar tão cedo assim? O risco existe e não dá para ignorar. O medo principal que o King e colegas levantaram em 97 é reativar a lesão periapical. Isso pode acontecer se o tratamento de canal, mesmo parecendo ótimo, não conseguiu tirar 100% das bactérias, principalmente naquelas áreas chatinhas, tipo canais acessórios
ou no delta apical, aquela rede de canais bem na pontinha da raiz. Aí, a pequena reabsorção que sempre acontece na orto pode funcionar como uma escavada, sabe? Que desenterra essas bactérias que sobraram, joga elas de novo nos tecidos e pronto, a infecção volta. Ou seja, a qualidade do tratamento de canal tem que ser impecável para poder pensar em acelerar o início da orto nesses casos, é isso. Fundamental. E olha, estudos em animais acendem um alerta. O trabalho do Souza, de 2003, feito em cães, mostrou que o reparo das lesões que eles induziram foi pior no grupo que fez canal e já começou a mover o dente logo em seguida, comparado com o grupo que só fez o canal. Isso sugere que o movimento pode sim atrapalhar o reparo, pelo menos nessas condições de laboratório. O Baranowski, lá em 69, também viu que demorava mais para o reparo acontecer em cães quando ele combinava orto e cirurgia na ponta da raiz. O Souza também falou do hidróxido de cálcio, né? Falou. Ele sugeriu que usar o hidróxido de cálcio como curativo dentro do canal entre as sessões ou até como uma obturação temporária pode ser bom, porque ele é antimicrobiano e também estimula formar tecido duro. Isso pode ajudar a limpar melhor o canal e criar uma barreira mais forte lá na ponta antes de obturar de vez e começar a aplicar força. Entendido. Então tá, juntando todas essas peças, o que isso tudo significa na prática, no dia a dia do consultório? Para o ortodontista, para o endodontista e para o paciente que está passando por isso. Significa, primeiro de tudo, que a avaliação inicial não pode ser corrida, superficial. Radiografia antes de começar é crucial. E não só a panorâmica, que dá a visão geral, mas as periapicais, para ver os detalhes da ponta da raiz, do osso ali em volta. É nelas que a gente pega a lesão pequena, reabsorção começando. A Ana Paula, em 2010, bate muito nessa tecla. E a forma da raiz, o formato dela, também conta. Com certeza. A anatomia de cada raiz, se é curta, fina, se tem curva muito forte, dilacerada, tudo isso influencia se ela vai ser mais ou menos propensa a reabsorver. Sameshima e Sinclair, em 2001, identificaram os padrões de maior risco. E a técnica ortodôntica que a gente usa? O tipo de aparelho, de fio, isso faz diferença? Tem indicações de que sim. O estudo do Rosa, de 2008, por exemplo, comparou 3 técnicas de aparelho fixo e achou diferenças na quantidade de reabsorção e de nódulos na polpa entre elas. Isso sugere que o jeito como a força chega no dente importa, sim. Falando em força, quais movimentos pedem mais atenção, mais cuidado? Olha, o controle da força é o centro de tudo. Forças de intrusão, como a gente viu com a Lazarete ou Mendonça, são classicamente ligadas a mais estresse na polpa e mais reabsorção. O torque, que é aquele movimento de inclinar a raiz para dentro ou para fora do osso, também é citado como de risco. A regra de ouro, ainda mais em dente com histórico, é usar a força mais leve possível que ainda funcione para mover o dente. A Ana Paula reforça isso bastante. E, de novo, o acompanhamento com radiografia durante o tratamento não é luxo, é necessidade. Permite pegar a reabsorção no começo e fazer alguma coisa. Parar a força, ajustar o plano. E os fatores da pessoa mesmo, idade, genética. Sim, eles modulam a resposta. Alguns estudos, como os do REM, sugerem que adulto talvez tenha um risco um pouquinho maior de reabsorção que adolescente. Genética, condição de saúde geral, tudo isso pode influenciar também. É um quadro bem complexo com muitas variáveis. Ufa, é realmente uma teia bem complexa de interações. Vamos tentar amarrar aqui os pontos principais que a gente tirou dessa análise? Força ortodôntica, usada com critério em dente saudável, pode causar umas alterações discretas na polpa, tipo fibrose e calcificação. Mas necrose direta parece rara. O trauma antigo é o principal suspeito, se ela aparecer. Esse é um ponto crucial, né? Para desmistificar alguns medos. Segundo, aquela ideia de que dente com canal tratado reabsorve mais, parece que não é bem assim. Tem evidência forte sugerindo que eles podem reabsorver igual ou até menos que os dentes vivos, talvez por não ter mais aqueles neuropeptídeos inflamatórios da polpa. Uma mudança de paradigma importante, baseada em estudos mais recentes, né? Terceiro, dente com histórico de trauma é sim de risco aumentado para reabsorção. Exige planejamento muito cuidadoso, força leve, monitoramento constante e muitas vezes esperar um tempo depois do trauma para começar.
Cautela redobrada é a palavra nesses casos, com certeza. E quarto, mover dente com lesão periapical tratada é possível, mas o quando começar é controverso. Começar logo depois de um tratamento de canal excelente, talvez uns 30 dias, pode ser viável, mas tem o risco de reativar a lesão se a limpeza não foi 100%. Esperar mais pode ser biologicamente mais seguro para o reparo, segundo alguns estudos. A qualidade do canal e o acompanhamento são decisivos aqui. É uma decisão clínica que exige pesar risco e benefício caso a caso, sabe? E comunicação constante entre o ortodontista e o endodontista. E isso resume bem a mensagem final, eu acho. A excelência clínica nessa interface orto-endo depende dessa comunicação, desse planejamento integrado. Um histórico bem feito, uma avaliação radiográfica criteriosa, ir além da panorâmica, entender os riscos para aquele paciente, para aquele dente, e usar uma técnica que respeite a biologia. Isso é a chave. O objetivo não é só alinhar dente, é preservar a saúde dele para o futuro. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação para o nosso ouvinte pensar. Se as fontes mostram que a ortodontia pode induzir ou acelerar sinais de envelhecimento da polpa, como as calcificações, mesmo sem matar o nervo na hora, qual será o impacto disso daqui a décadas? Será que essas alterações microscópicas poderiam, quietinhas ali, aumentar a chance desses dentes terem problemas lá na frente ou precisarem de um canal tardiamente? Fica a reflexão sobre as consequências a longuíssimo prazo, né? Um ponto excelente e muito pertinente. As repercussões em décadas dessas mudanças biológicas sutis. Isso ainda é um campo aberto, né? Para mais pesquisa, para observação clínica contínua, a biologia sempre guarda uns capítulos para a gente descobrir depois.